não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Bom, uma boa maneira é você ser português. Porque a civilização brasileira, em termos de, vamos dizer, de valores universais, ela é praticamente nula. Não é isso? Não tem história, não tem raiz. E a história brasileira consiste em cada geração esquecer tudo que a anterior fez. Então as pessoas ficam soltas no espaço como átomos, então elas não podem encarnar verdadeiros valores. Valores e símbolos se encarnam em nós através da história, do tempo que passa. E, vamos dizer, da vivência, revivescência consciente, tá certo? De símbolos historicamente consagrados que incorporam valores. Quando você fala, por exemplo, a imitação de Cristo, né, eu digo, o que seria a imitação de Cristo se não tivesse, né, documentos, monumentos, histórias que foram sendo acumulados ao longo de muito tempo, não é isso? Então você precisa da mediação histórica para isso. Se não tem, então não tem nada, vai ser um Cristo imaginário que você inventou da sua cabeça. Tá, né? Então, para você incorporar efetivamente valores humanos, é preciso que eles tenham chegado para você através da documentação histórica e da educação. E aquilo vai sendo passado, então, de geração em passado de muitas maneiras, passado através de livros, passado através de personalidades que você conhece, pessoas que você conhece, que encarnam aquilo. São, vamos dizer, personalidades admiráveis que você conhece e que de algum modo encarnam aquilo, personalidades de sábios, de heróis, de santos, etc, etc. Se não tem isto, então, meu filho, os seus modelos são tirados do programa do Faustão, da Folha de São Paulo, da USP, e é tudo muito pequeno e muito mesquinho demais. Você vê a nossa própria literatura, ela praticamente só tem mesquinharia, né? O ex-ministro da Cultura, Jerônimo Moscardo, dizia que temas da literatura brasileira são o seguinte: ele usou a minha cueca, né? Então esses são os problemas, bagatelas de que fala, né? Então, a primeira maneira de você se livrar disso é você confessar isso, dizer, olha, aqui eu sou um cara que só vivo na mesquinharia, no insignificante, eu não conheço nada de grandioso, tá certo? E quando eu vejo, eu acho esquisito e fujo e não acredito que existe. Para o brasileiro não acredita que existe virtude, não acredita que existem pessoas boas, nem isso ele acredita. Pessoa boa, para ele, dá um exemplo de pessoa boa, ele diz Albertinho. Eu digo, não é isso? Então, eu ainda conheci algumas pessoas boas. Eu conheci o Dr. Miller, conheci o padre Miguel Pedroso, conheci o padre Caetano de Vasconcelos. São pessoas de outras épocas. Você via que elas incorporavam algum valor, que não vinha da cultura brasileira, né? Vinha da formação religiosa que tiveram, e no caso do Miller, da cultura suíça que ele tinha absorvido e da influência que teve influência pessoal do Zondi, que era de uma grandeza extraordinária. Então muitas coisas você tem que incorporar através de imaginação.
E quando você viajar pelo mundo, se tiver oportunidade, procura as coisas mais antigas e procura ver há quanto tempo elas estão lá. Por exemplo, quando viajei pela França e vi um aqueduto construído por Júlio César, né? Um aqueduto em quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros que levava água para uma cidade. Eu digo, você vê aquela obra de engenharia feita 2000 anos atrás. Eu digo, os caras não conseguiram construir um negócio desse hoje. Né? E quando você vê aquelas catedrais antigas que foram construídas com sacrifício de muitas gerações, né? Você vê aqueles negócios imensos, fala, como que os caras levantavam a pedra até lá, quanta gente deve ter morrido, dado a sua vida, né? Dado assim, com prazer, como sacrifício para o Cristo, tá entendendo? Para construir isso aí. Então, eles, bom, também no Brasil muita gente morreu, por exemplo, para fazer a ponte Rio-Niterói, mas não foi por mesmo motivo. Né? Então não incorporam valor humano, né? Muito menos um valor divino. Então o mundo está cheio de coisas grandiosas, maravilhosas, onde tem o sinal de Deus, o sinal da eternidade marcado na história. Pô. Aproxime-se disso, absorva isso, tá entendendo? Não vai só pelo gosto, eu gosto disso, eu gosto de ouvir Bach, para com esse negócio. Né? Se você vai só pelo que você gosta, você vai gostar sempre da mesma coisa e vai entrar no repetitivo. Não se trata do gostar, né? Trata de absorver e compreender. Tá certo? Leia as vidas dos santos. Mas não vem com um negócio de carolice para cima de mim, você tá entendendo? Porque as pessoas, elas leem um pouco disso, elas já começam a falar em linguagem evangélica, tá certo? Ou então abre a boca, parece que São Tomás de Aquino está falando. Isso é tudo, vamos dizer, é imitação grosseira. Você tem que imitar o fundo. Né? Então, faça o seguinte teste. Experimente ser bom. Ser muito bom. Generoso, perdoar sempre as pessoas. Sempre, sempre, por dentro e por fora. Já tentou isso alguma vez? Ou faça outro experimento mental. Diga assim, de agora para diante, tudo que me acontecer é culpa minha. Não vou culpar mais ninguém. Isso não é bem verdade, mas é uma disciplina. Não é isso? Quando você se irritar por pequena coisa, engula, fique quieto e faz de conta que não aconteceu, porque não tem coisa mais deprimente e mais prejudicial do que você se irritar por pequenas coisas. Por exemplo, com crianças. A criança, sei lá, derruba um prato, então você fica louco da vida. Eu digo, por quê? É um pecado derrubar o prato? A criança cagou na fralda na hora que você estava pensando em outra coisa. Eu digo, é pecado, ela fez alguma coisa moralmente errada. Eu digo, mesmo que fosse moralmente errado, não é para você condenar. Então pensa assim, aquilo me incomodou. Fala, mas é pecado incomodar você? Quem é você? Então assim, olha, não é pecado incomodar o Olavo, não é pecado encher o saco do Olavo. Então por que eu vou ficar bravo com essas coisas? Pensa assim, da onde em dentro eu só ficarei bravo com aquilo que ofender a Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, ou o Espírito Santo. Se ofender só a mim, menos é fregar. Experimenta isso. Daí você vai ver que mesmo que você esteja no Brasil, sem ocasião de sair daí, você já vai se elevar acima da sociedade. Claro que você vai sofrer, as pessoas não vão te entender, mas e daí? Qual é o problema de não te entenderem? Quem jamais foi compreendido neste mundo? Então assim, acredite que existe a verdadeira bondade, que existe a santidade, que existe o heroísmo. Acredite nessas coisas, porque elas existem mesmo. Agora, na sociedade brasileira elas não fazem parte. A mesquinharia é obrigatória. É disso que você tem que livrar, não é tanto do país. Quer dizer, não adianta, o brasileiro sai do país e ele vai estar lá observando a Catedral de Chartres como ele observaria um supermercado. Não é isso? Esses ministros, altos funcionários brasileiros, eles vêm aqui só para comprar bugiganga. Dona Dilma, o que você acha que ela vem fazer aqui? O pessoal entra aqui e sai daqui
Eu digo, bom, deixa eu ler os livros do Thomas Jefferson, ler os discursos de Lincoln, né? Ler o que George Washington ensinou, aprender sobre a Guerra Civil. Afinal de contas, existe uma experiência histórica, né? Aqui, e muito rica. Não, o pessoal não quer saber de nada, pô. Eles querem ir comprar bugiganga em Miami. Né? E ainda sai julgando o país. É uma coisa incrível. Olha, isso aí eu aprendi há muito tempo que a gente não deve ser assim. Você deve ser um bom viajante. Quando você chega num país, você deve tentar ver tudo com amor. E com respeito. E não você já ficar criticando o país. Afinal de contas, você acabou de chegar, porra. Né? Então, os países que eu visitei, eu tenho muito amor por eles. Até pelo México. O México foi o que eu menos gostei. Né? O México teve muita coisa ruim lá, muita bucharia, etc, etc. Eu digo, mas eu raramente vi um povo tão alegre quanto o mexicano, porra. E a música popular tão maravilhosa quanto a mexicana, que dá de 10-0 na brasileira. Né? Na Colômbia, na Romênia. Eu vi modos diferentes de ser que trazem em si uma virtude, uma riqueza. Tá certo? E aqui na América, então, nem se fala. O que eu vi de exemplo de bondade, de honradez aqui. Mas pessoa comum, você está entendendo? Uma coisa fundamental. O americano se preocupa sempre o seguinte: qual é a coisa certa que eu devo fazer? O brasileiro nunca faz essa pergunta. Ele parte do princípio de que ele é o certo, ele é a encarnação do bem e o que for contra ele está errado. Então nunca aprende nada, porra. Hã? Então, por exemplo, coloque este problema perante uma decisão, não pergunte assim, o que é mais vantajoso fazer? O que vai me dar mais dinheiro? Né? O que vai melhorar a minha... Não, pergunte qual é a coisa certa para eu fazer. Ou dito de outro modo, como eles colocam aqui, o que Jesus faria. Não existe outro meio de você incorporar, né, o bem. O bem só tem uma fonte. E para incorporar essa fonte, você precisa da ajuda de muita gente, às vezes de uma sociedade inteira. E se não tem a sociedade está ruim, depois, meu filho, tem a história, tem os documentos históricos, e tem um negócio chamado avião, que você toma e você vai parar em outro lugar. Né? Tá bom? Então, até a semana que vem, muito obrigado. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.